Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na Epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Algum tempo atrás, Deus colocou no meu coração um desejo ardente de investir em evangelismo e em missões. Além das cruzadas, Cruzada Cristianismo Sem Fronteiras, que nós até ano passado realizamos apenas na Bahia, e uma ou outra fora. Esse ano nós estaremos realizando 3 cruzadas na Europa e algumas outras cruzadas em alguns estados do Brasil. Temos também, eu falei aqui no ano passado, no Congresso de Jovens, nós estamos, o sistema de transporte coletivo em Feira de Santana, tem alguns televisores, tanto nos transbordos, pontos de ônibus, quanto nos próprios ônibus, e nós compramos alguns horários e 8 vezes por dia a gente prega nestes pontos de ônibus, transbordos e ônibus coletivos. Tudo isso é mantido pelo Ministério Josué Brandão. Quando você adquire um material nosso, isso tudo é canalizado nesse sentido. Estamos mantendo alguns obreiros, tanto no sertão baiano, quanto um em Moçambique e outro na Índia, no trabalho de evangelização. Nós estamos mantendo um obreiro numa região na Bahia, ele me trouxe o mapeamento de 52 povoados sem evangelho. Não é sem Assembleia de Deus, é sem evangelho. 52 povoados. A temperatura lá agora em janeiro chega a picos de 40, 41 graus. Ele me mandou algumas fotos, que eu vou até projetar para a igreja em Feira de Santana essa semana, os pés sangrando, e caminhar para o evangelismo. E semana que vem eu estou enviando alguns irmãos, inclusive meu pai, que é pastor e que coordena esse projeto de missões do Ministério Josué Brandão, estará indo levando roupa, comida, sapatos e uma moto que nós estamos enviando para ele fazer o trabalho de evangelismo naquela região. Meu desejo é até março enviar pelo menos mais 2 obreiros para lá, porque um só não tem como dar conta de 52 povoados. 3 também não, mas a gente vai aos poucos. Deus colocou no meu coração um sonho. Alguém já me disse que é uma loucura, mas eu ouvi um bêbado dizendo que Deus só usa doido. Então tá bom, depois eu explico. Mas o meu desejo é que nós mantenhamos no Brasil pelo menos 100 missionários em nome de Jesus, o Ministério Josué Brandão. Então ore por nós acerca disso. Nós estamos recebendo a doação de uma terra, de uma irmã que está fazendo essa doação, e já estamos dando entrada num projeto para a construção de creche, lar de idosos, centro de recuperação. São projetos que o Senhor tem dado ao nosso ministério, e eu acredito que o Senhor será honrado nisso, e vidas continuarão sendo edificadas para a glória de Deus. E eu fiz a menção, eu estava num ônibus, e ouvi um bêbado dizendo que Deus só usa doido, e eu fiquei chateado com o bêbado, que bêbado não se conforma em falar uma coisa e calar a boca, ele fica repetindo. E ele foi me irritando com esse negócio. Deus só usa doido, Deus só usa doido. E eu levantei para ir lá e mandar o bêbado calar a boca. Quando eu cheguei perto do bêbado, antes de falar com ele, ele me convenceu. Ele disse assim: o que você acha? Um cara que bate um pedaço de pau no mar esperando o mar abrir, tem juízo? Na verdade, Deus se utiliza de pessoas que estão dispostas a seguir a sua direção, as suas regras, o seu projeto, e fazer da maneira que Ele estabeleceu. Mas vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 13, versículo de número 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos a nossa ida para os céus. E é interessante que nós, crentes, cristãos,
temos muita pressa para que Jesus venha. Pelo menos este é o sentimento da noiva. É preciso, porém, lembrar que, enquanto temos pressa que Jesus venha, Ele tem pressa de salvar o mundo. O doutor Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo em Berlim, disse: se o desejo de Deus é que o mundo inteiro o conheça, e se o propósito de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade, e se a vontade de Deus é que todo homem reconheça a Jesus como Senhor, e você não está interessado em evangelismo nem em missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Jesus tem pressa de alcançar almas. Eu não estou dizendo que Jesus só vai voltar quando o mundo inteiro for evangelizado, porque não seria uma interpretação coerente do texto. O que eu estou dizendo é que há um plano de Deus para o mundo, e este plano nos inclui, nos envolve enquanto igreja. Quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, Ele delegou aos seus apóstolos e, por conseguinte, à sua igreja, a responsabilidade de evangelizar o mundo. Marcos 16:15, texto muito conhecido, ele diz: ide por todo o mundo, pregai. O termo dá a ideia de uma proclamação revestida de autoridade. O evangelho a toda criatura. Daí em diante, a igreja tinha o dever de cumprir o plano de Deus. Mas incrível que quando Jesus é assunto ao céu, parece que os apóstolos ainda não tinham plena consciência desta missão. Parece-nos que eles não haviam compreendido de fato o que isso significava. De maneiras que a igreja primitiva precisava de um despertamento da visão, de uma amplitude da visão, para cumprir este propósito. E em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre os irmãos reunidos no cenáculo. A partir daí, a história da igreja muda. Obviamente, estudiosos dizem que por um tempo a igreja permaneceu em Jerusalém, reunida, congregada, satisfeita, até que vieram as primeiras perseguições, e eles foram dispersos, Atos 8, e onde quer que chegavam, anunciavam o evangelho da graça de Deus. A nós, hoje, cabe este papel, o de darmos continuidade à propagação do evangelho. E detalhe, nada pode delimitar ou restringir uma área para que o evangelho atue. Nem a força política, a exemplo de Roma, a exemplo do comunismo, pôde parar a igreja. Nem as hostes infernais podem frear a igreja, tanto de gregos quanto de bárbaros. E no capítulo 9, versículo 16 da primeira epístola aos Coríntios, ele diz que a nós é imposta esta obrigação, e conclui: e ai de mim se não pregar o evangelho.
nós temos uma dívida com o mundo que jaz no maligno. O inferno está agindo abertamente diante de nós. As grandes cidades do mundo estão dominadas pelo império das trevas. Das maiores metrópoles às menores aldeias, Satanás está escravizando multidões. E nós nos escondemos em templos e achamos que estamos abafando e que Satanás está tremendo de medo de uma igreja enclausurada em paredes. O que assusta o nosso adversário não é uma igreja que se trancafia para poder adorar, mas uma igreja que se tranca para orar, se preparar e sai para invadir o domínio das trevas e trazer as almas para Deus. Você tem uma dívida. Eu lembro de um pastor que saiu de casa para a convenção decidido a não continuar no ministério. A esposa não aguentava mais, ela estava sofrendo muito. E na noite em que ele dormia para ir conversar com o presidente da convenção e entregar a igreja, o pastorado e o ministério, a esposa dele teve um sonho. Uma moça entrou no quarto onde eles estavam dormindo. A moça estava vestida de noiva. E a moça deitou-se sobre eles dois, atravessada na cama. Descansou sobre os dois. A esposa acordou chorando e disse para o marido: você não vai entregar o campo, você não vai entregar o ministério. Ele disse: mas eu estou entregando por tua causa, você não aguenta mais. Ela disse: eu sei, mas Deus me mostrou a noiva deitada sobre nós esta noite. Temos uma dívida com o reino de Deus, fomos salvos. Olhe para trás e veja quem tu eras. E boa parte de nós nem estaríamos vivos se o Senhor não nos tivesse encontrado com salvação e grande misericórdia. Aí o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Queridos, entendam uma coisa: é impossível conhecer a Deus e esconder que o conhecemos. Se temos a experiência da salvação, falamos desta salvação. Se não falamos desta salvação, significa que a experiência dela ainda não é autêntica em nós. E aí cabe-nos uma revisão da nossa própria vida. Eu de fato experimento a graça salvífica. Jesus me salvou. Eu entendo que fui transformado pelo poder do Evangelho. Como eu aguento ficar calado diante de tamanha transformação? Como eu aguento me aquietar se a alma do salvo ferve para que outras pessoas também sejam salvas? Você tem uma dívida, pague-a. Alguém lhe ganhou para Jesus. Ganhe alguém. Fale de Jesus. Alguém orou por ti. No momento das apresentações foi apresentada a equipe de irmãos da intercessão. Alguém orou por sua causa. Ore pela causa de alguém. As pessoas empurrando, ele vem falando comigo e eu andando de costas, porque eu não aguento as dedadas dele. Ele gosta de avisar quando chegou, as pessoas sabem que ele chegou, ele não deixa ninguém quieto. Ele gosta de se manifestar, ele entra bem, ele consegue estabelecer contato. Eu disse: mãe, não sou eu o homem, eu não gosto de falar em público.
Eu tenho a maior dificuldade de falar em público. Eu não gosto de viajar. Eu não gosto de ser visto. Eu quero chegar e ninguém perceber que eu cheguei, sair sem ninguém ver que eu saí. Na escola, na faculdade, eu sentava na última fila para ninguém ficar olhando para mim. Eu queria ser o último. Alguns dias depois eu fui orar e Jesus me disse assim: Josué, não diga que eu escolhi o homem errado, porque eu simplesmente não erro. Deus não nos escolheu por causa dos nossos méritos, nem nos rejeitou por causa dos deméritos. Ele não nos escolheu porque achamos que somos as pessoas ideais. Ele apenas olhou, conheceu, quis, chamou, colocou o seu Espírito para capacitar e vai nos usando enquanto o seu propósito vai sendo cumprido na nossa vida. Agora pensa para valer. Se você estivesse no lugar de Deus, escolhia uma pessoa como você para ser usada na casa dele? É um privilégio. Se você estivesse no lugar de Deus, escolheria alguém como você para ser usado na casa dele? Mas ele nos escolheu. Ele nos quis. Missões é mandamento, missões é dever, missões é privilégio. Quarto lugar, missões é exercício de amor. Deus está querendo alguém que ame almas com amor divino. Eu estava conversando com um renomado pregador. E ele me disse assim: Deus não me chamou para ganhar almas, o meu ministério é outro. E ele insistiu nisso, eu não aguentei. Eu disse: eu acho que você precisa perguntar se de fato Deus lhe chamou. Porque Deus não chama com outro propósito. Deus não chama com outro propósito. Sadhu Sundar Singh, cognominado apóstolo dos pés sangrentos, vitimado por um infarto e proibido de viajar, levantou-se um dia cambaleando e saiu rumo ao Tibete. A sua filha correu atrás e disse: pai, o senhor não pode viajar. E ele com lágrimas disse: filha, o que eu não posso é ficar deitado, ouvindo a alma do tibetano clamando por socorro. Zinzendorf, missionário alemão, orava e dizia: Deus, eu te dou a minha mulher e os meus filhos, contestão por ela. Líderes não têm tempo nem para os próprios filhos nos nossos dias. Jesus parava com as crianças, enquanto os discípulos repreendiam e diziam: deixai, porque delas é o reino dos céus. Adúlteras eram apedrejadas, mas o seu amor
dizia: vai em paz, não peques mais, eu não te condeno. Publicanos não entravam na igreja, mas o seu amor dizia para eles: vem que eu vou dormir na tua casa. Ele foi censurado porque comia com publicanos e pecadores. Tem um testemunho que eu sempre ouvi e nunca tive coragem de reproduzir por não saber a fonte. Mas encontrei o pastor que viveu tal experiência, mora no Recife hoje, pastor Batista, aposentado com 91 anos. Saindo da igreja, atravessando a praça da cidade, indo para casa, uma prostituta o procurou e disse: pastor, me dá uma palavra. Ele olhou no relógio: não fica bem um pastor conversando com uma prostituta 10 horas da noite na praça. Me procura amanhã. Amanhã eu falo contigo. Ela disse: pastor, só uma palavra. E ele disse: agora eu não posso, filha. E foi embora. Eu o ouvi. Pela madrugada ele acordou e chamou a esposa e disse: minha filha, levanta. Vamos na região onde ficam as prostitutas. A mulher falou, ficou doida. Ele disse: não, é que uma mulher me procurou quando eu saí da igreja, me pediu uma palavra, e eu, por causa do horário, não dei a palavra. E eu estou ouvindo a voz da mulher no meu ouvido a noite inteira, não dormi ainda. E foi para lá. Quando ele chegou no local, tinha uma outra jovem sentada na calçada aos prantos. E ele perguntou pela mulher que o havia procurado às 9 da noite. E aquela jovem disse: eu lembro do senhor, sim, lembro da minha amiga. Mas, pastor, eu lamento. Ela cometeu suicídio. E o corpo acabou de ser levado para o necrotério. E ele me disse assim: meu filho, ele me disse: meu filho, nunca coloque a sua imagem acima do valor de uma alma. Jesus se expunha por causa dos pecadores. Ele não se importava que falassem mal dele, porque ele comia com publicanos, ele os amava. Diga para o Senhor aí, diga com toda a alma: Deus, eu quero amar as almas. Fazer missões é exercício de amor. É você amar o desconhecido. É sair da sua região, sair do seu país, sair do seu continente. Adotar uma nova língua, novas vestimentas, novos hábitos. É abrir mão de si mesmo. Diga comigo, por favor: Jesus, acende em minha alma uma chama de amor por pecadores. Aleluia. Vamos só mais um pouquinho e eu já encerro. Missões. Em Atos 9:31, a Bíblia diz que a igreja crescia na Judéia, em Jerusalém, na Galileia, e em todo lugar havia paz, e a igreja era edificada. Em Romanos 15:20-22, Paulo diz: não há um lugar sequer onde esse evangelho não já tenha sido pregado. Hoje, essa é uma indagação que eu fiz outro dia, numa das nossas convenções do estado da Bahia. Vamos fazer um paralelo da igreja moderna ou pós-moderna com a igreja primitiva.
Eles não tinham rádio, não pregavam na televisão, não transmitiam culto pela internet. Eles não viajavam de avião, não andavam de carros possantes. Eles não tinham apoio dos governos. Políticos não iam aos púlpitos da igreja primitiva reconhecer o crescimento dela, pelo contrário, perseguia. Nós temos programas de televisão 24 horas. Nós pregamos para o mundo pela internet. Nós temos programas de rádio. Eles não tinham templo, nós temos templos luxuosos. Viajamos de avião. Eles evangelizaram o mundo inteiro em 60 anos. Nós, cerca de 3 bilhões de pessoas, nunca ouviram falar de Jesus uma vez sequer. Por quê? Porque estamos acomodados no nosso religiosismo. Porque transformamos a nossa fé e vida cristã em bandeira. Porque transformamos a nossa igreja em logomarca. E Jesus está querendo nos tirar dessa formatação que é natural de um processo humano, trazer um avivamento que quebre essa casca, que quebre esse modelo nosso humano de comodismo e nos leve a uma experiência de avivamento. Não, eu não estou falando de avivamento de alegria de fim de culto, não, senhores. Eu estou falando de um avivamento que nos tira de casa, que nos acorda de madrugada, que nos leva ao evangelismo, que nos inquieta, que incendeia a nossa alma. Estou falando de um avivamento que quebra as nossas barreiras e alcança as almas para Deus. Uma igreja só cresce se ela evangeliza. Dá para dizer amém? Amém? Fica em pé, por favor. Eu vou terminar. Às vezes eu me sinto constrangido. Deixa eu falar de algo que é muito comum. Quantas pessoas nos visitando, pessoas não evangélicas, estão entre nós? Isso é uma apresentação normal de cultos. Aí 1 ou 2 levanta a mão, a gente diz assim: aí, irmãos, muita gente nos visitando. Até a gente se constrange em dizer que só tem 2. Por que isso? Porque nós não vamos buscar mais. Nós precisamos ir. Eu vou terminar dizendo que missões é o maior desafio da igreja. Bom, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós temos um país com mais de 200 milhões de habitantes. 40 milhões são chamados evangélicos. Desses 40 milhões, boa parte são apenas cristãos nominais, evangélicos nominais. A África, o continente africano, tomado pela escravidão maligna. A Europa, por uma incredulidade, por um ceticismo, por um secularismo sem explicação. A América, dominada pelo poder que o capitalismo proporciona. Tudo fica aqui. Mas almas estarão diante de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Ó Deus, eu apenas falei o que o teu Espírito me dirigiu. Porque o Senhor inspirou a falar. Mas, ó Pai, por bondade, eu não quero que os sermões deste congresso sejam apenas mais sermões.
Faz com que cada pregação deste congresso, desde a abertura até o encerramento, sejam mensagens que vão importunar a nossa alma nas próximas madrugadas. Senhor querido, eu peço nesta noite que o Teu Espírito paire sobre este lugar. E vai derramando agora, Senhor, uma chuva de amor, de paixão por almas. Oh, anjo, ai da lamai befaz. Senhor querido, cria as circunstâncias para que esta moça seja usada por Ti. Cria as circunstâncias para que este moço, para que este homem seja usado por Ti. Não, Senhor, não são os cabelos brancos que nos excluem do Teu plano de evangelização do mundo. Nos envolve, Senhor querido, na Tua presença de tal maneira que a Tua presença nos tome completamente. Deus, eu peço, usa-nos, inquieta-nos, provoca corações adormecidos agora, Deus. Como um vulcão em erupção, faz agora irromper em nós chama de amor por pecadores. Inquieta, Senhor, homens que podem investir nesse projeto. Inquieta, pastor.